Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Tigar 11, né? Que, na minha opinião, aí é um dos melhores, se não for o melhor fundo de desenvolvimento que a gente tem na bolsa. E ele acabou de anunciar, né, a emissão, então a gente está fazendo esse vídeo aí. A gente vai olhar não só o relatório gerencial, mas os fatos relevantes aí e também o anúncio da emissão. Mas antes, claro, se inscreve no canal, deixe seu like. Quando você se inscreve, mais notícias vêm para você, você se torna mais informado sobre fundos imobiliários e quando você dá o like, esse vídeo pode ir para mais pessoas que se interessam no Tigar. E claro, vou te convidar também para entrar no grupo gratuito do Telegram, eu vou deixar aqui também para você aí ficar aí mais informado, né? E também ter esse contato com outras pessoas sem mais delongas. Partiu pro vídeo. Antes da gente começar no relatório gerencial, bora falar aqui do anúncio. Tinha até deixado aqui no cronograma, né? Mas vamos aqui só falar um pouco sobre o valor, né? É, 600 milhões, né? Um valor aí bem relevante, 593 milhões e uns quebradinhos. Valor bem relevante é que ele já vem aqui embaixo, né? Falando preço de emissão 121,60 com a taxa de distribuição primária de 4,8, bem salgada, né? Que é o que o povo está reclamando. E o valor unitário da cota é de 116, aí, né? Ou seja, tem o valor unitário da cota e o preço de emissão aí de 121,60, né, que é o preço ali de subscrição, né? Ou seja, você vai ter que pagar a taxa primária mais o valor unitário da cota. Vai vir esse valor aqui mais salgado. E por que, que o pessoal reclama tanto? E tem que reclamar, na minha opinião, né? Você pega isso aqui só de rendimento, né? Vai demorar vários meses ali para você pegar isso aqui de volta. Então, assim, essas taxas de emissão são muito caros. Comparado, por exemplo, lá com o FHI, que a gestão está pagando a taxa de emissão, né, da emissão aí do fundo, beleza? Então, bora lá olhar agora no cronograma. Não, agora sim. A gente vê, né, que o pedido de registro foi no dia 27 de maio, estava lá em cima escrito. O início de período de direito de preferência, negociação do direito de preferência tanto na B3 quanto no escriturador, foi dia 4 de junho, faz um tempinho, né? E o encerramento ali vai ser amanhã, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Vou postar esse vídeo aqui no dia. Vou postar esse dia aqui hoje, né? Porque para alertar aí, caso vocês queiram entrar nessa subscrição aí, dá um diazinho, né? E o encerramento do período de direito de preferência do escrutador, a data de liquidação no direito de preferência ali é no dia 17/6. Então é isso, né? Fiquem atentos aí a essas datas aqui. No exercício de direito de preferência, caso você tenha interesse, né? Hoje a cota está R$ 123, então tá ali com uma margenzinha para você exercer, né? O valor ficou ali muito próximo nesse último mês, não caiu muito, 0,33% negativos. Então fica aí, né? E aqui no fato relevante que ele lançou no dia 6 de junho, né, faz alguns dias aí, ele vem, né, falando também do preço da emissão, né, em razão da atualização do valor unitário dos demais valores aprovados, na ata de administrador, na data de 27 de maio, são ora atualizados os termos indicados. Aqui ele vem que fala, né, o montante é 593 milhões, que a gente já falou sobre isso, quantidade de novas cotas, aí vem o valor unitário da emissão das novas cotas será de R$ 116,80, né? Mais a taxa de emissão, mais a taxa né? A taxa de emissão, né? Mais a taxa aí que o fundo está cobrando, né? Que a gente já falou que está bem salgado e o pessoal tá ali reclamando, né? Um fator de proporção equivalente a 0,26, que, né, te dá direito aí, caso você já seja cotista, aumentar um pouco. E eles não mudaram a taxa de emissão, né? Então continua ali, né, bem salgadas. Mudaram ali o valor, né? Mas não mudaram aqui 4,80, ou seja, salgada ainda assim. Mas enfim, né? Vamos ver aí se vai dar certo essa emissão. Bora agora olhar o relatório gerencial. É um fundo grande já, né? Com bastante musculatura.
com uma taxa também bem salgada. Toda live que a gente faz com eles lá, né, a gente vê que a taxa de administração é de 1,5, mais uma taxa de performance de 30%, que é CDI 100%, no CDI bem caro, né? Bem cara mesmo. E o que sempre se justifica, né, que a gestão sempre fala, é que tem que ter toda uma estrutura ali de, para fazer essa performance, né, porque realmente, né, é um fundo ali que faz desenvolvimento, então tem que ter muita gente olhando, mas eu sempre me pergunto se esse é o ponto ideal. Eu acho que não, a minha impressão é que não, né? Então eu acho que essa taxa aqui tem que diminuir sim, para ter um equilíbrio aí bem legal para o cotista, que é o que a gente quer no final das contas, né? Mas o fato é que esse fundo paga muito bem, tem trazido bons resultados para os cotistas. Eu acho que isso, de certa forma, minimiza um pouco ali, né, a pressão. Mas eu acho que essa pressão está subindo cada vez mais dos cotistas relacionados, né, a própria insatisfação com essa taxa de gestão, né, que é muito cara aí mesmo, e a gente sempre pergunta, como a gente sempre fala. Rendimento por mês aí 1,34, dividend yield de 1,06%, com dividend yield de 14,22%, que é bem interessante, valor de mercado, como já disse antes, bem, uma musculatura bem alta aí de 2,42 bi, e um patrimônio líquido aí de 2,26 bi. Ou seja, com um pequeno ágio em relação ao patrimônio, quantidade de ativos 187, 23 estados, muito diversificado, né, assim, geograficamente, o que é um ponto muito positivo. Para ter um fundo mais arriscado, gente, né, você tem que ter musculatura, né? Se der merda em algum lugar aí, você tá seguro em outros. Então, você vê ele, fundo, sei lá, fundo de papel high yield pequeno, é furada, tá? Furada, sim, porque é muito difícil, né? Se dá algum problema, um grande percentual do patrimônio vai embora, vai para o espaço, né? Então, ficar atento aí, não estou falando especificamente desse fundo não, né, mas dos outros fundos também faz toda a diferença, né? Número de cotistas, quase 200 mil, muito tranquilo, né? Assim, uma profundidade já do fundo, já tem, né, assim, ou seja, não é um cotista que vai fazer pequenos movimentos que isso vai variar muito a cota, não, já tem uma profundidade interessante, liquidez média diária de 6,79 milhões, muito alta, né? Muito tranquila aí também. Resultados de abril, neste mês, o fundo distribuiu 1,34 por cota, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,06 ou em termos anualizados, de 13,49%. Lembrando que é diferente anual de anualizado. Anualizado você multiplica por 12 aquele rendimento. No consolidado dos últimos 12 meses foram distribuídos 16,51 por cota, que equivale a um dividend yield de 14,22%. Em relação às movimentações em abril, foi adquirida uma nova operação de crédito no valor de 4,04 milhões, veio a sessão de monitoramento dos ativos para mais detalhes. Por fim, frente à situação de calamidade do Rio Grande do Sul, comunicamos que nenhum dos 6 ativos do fundo localizados pela região foi diretamente prejudicado pelas chuvas, né, que inclusive foi uma coisa horrorosa, lá, uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Né? Projeção de rendimentos, que é sempre interessante ter esse guidance aqui, na minha opinião. Para os próximos 3 meses, a gestão também vai tentar manter ali entre 1,3 e 1,5. Eu vejo gestor falando, a gente não coloca guidance porque não é certo e tudo mais que a gente vai pagar, gente, mas é um guidance, é uma projeção mesmo, né? Ninguém está cobrando ali que seja exatamente isso mesmo, não. Né? A gente quer que, de fato, claro que naquela margem ali esteja dentro, né? Mas todo mundo sabe que aqui é renda variável, pelo menos deveria saber. Né? Então, gestores sempre coloquem guidance. Nós somos rentistas, né? Investimos em fundos de renda e queremos saber o quanto que a gente vai receber ali nos próximos meses, pelo menos uma estimativa disso. Até o fechamento de abril, a gestão havia colocado 92% do montante captado na 12ª oferta, que em termos monetários representa 571 milhões, com base nos avanços de questões envolvendo o pipeline do fundo. A gestão entende que até o mês de maio todo o recurso seja alocado tendo como focos o crédito e equity. Cenário macroeconômico, vou só passar rápido aqui, né? Abril foi mais um mês marcado por volatilidade e certeza no mercado. No Brasil, o Ibovespa recuou 1,7 e FIX 0,77. Quando nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou 4,16, o índice Dow Jones 5% e o índice do NYSE menos 3,87. No ZEWA, pelo terceiro mês consecutivo, dados da inflação acima do esperado e a atividade econômica ainda robusta resultaram na postergação das expectativas para o início do ciclo de corte de juros do início do segundo semestre para o final do ano, que se refletiu na curva de juros.
que ele fala, né, da perspectiva lá norte-americana, que foi o grande evento mesmo desse mês de abril, né? Isso impacta no mundo inteiro, né? Mas eu ainda acho que o que mais impacta aqui no Brasil são as taxas de juros futuros, né? Que é o que realmente impacta mais, mas é claro, que é influenciado pelo mercado internacional. Diante do cenário exposto, a expectativa de corte da taxa Selic foi revisitada. Sim, essa foi a grande surpresa aí para a gente do mercado, né? Agora as agências de mercado começaram a prever uma taxa básica de juros que pode ser reduzida menos que esperado anteriormente. A gente esperava ali ficar ali, né, assim, reduzindo um pouco mais, até talvez chegar nos 8%, e agora não. O Copom meio que deu a entender que, calma, pessoal, não vai ser assim não, vai ficar ali mais ou menos de, é, que nem estava falando, né, divulgado pelo Banco Central, a taxa Selic no encerramento deste ano será de 9,63 contra 9%, como eu disse, alguns até achando um pouco menos, né, eu inclusive achava que ficaria nos 8,5%, mas não, eles falaram, não vai rolar. Então, isso aí também foi a grande notícia aí dos últimos meses, né? De Garen Loca, que eles falam, né, em relação aos empreendimentos deles, são empreendimentos com TIRs altas, né, 17,6%, essa tira real aqui, 14,98%, é um investimento mais arrojado, então, né, em teoria, a gente sempre espera ali essas questões mais hum, remunerando mais, remunerando mais. Em relação ao monitoramento de ativos, eles falam que, né, loteamento, multipropriedade, incorporação, loteamento, para mim, apesar de ser arrojado, sim, eu acho muito menos arriscado do que multipropriedade. Multipropriedade, para mim, é o pior, então tem que ficar bastante atento ali. Vamos lá. Em abril foram comercializadas 368 unidades, que resultou ali em 37 milhões de VGV vendido, né? O valor geral de vendas. Os empreendimentos com a melhor performance foram, aí eles mostram aqui parques ecológicos, Vila Carnaúba, enfim, eles têm ali dezenas e dezenas de empreendimentos, né? Em relação à incorporação, no consolidado mensal foram comercializadas 70 unidades de classe de incorporação, que resultou em 24,45 milhões de VGV vendido. Em relação aos destaques de vendas, tem, isso aí eles vêm falando aqui, né? Em relação a isso. Em multipropriedade, como eu estava falando antes, que é mais arrojado, na minha opinião, este mês foram comercializadas 150 frações de empreendimento Aqualand Suites, o que representou aí 7,66. Esse aqui, pessoal, é um negócio assim. É que quando dá dinheiro, realmente dá muito dinheiro. Mas por que que é complicado? Isso aí o próprio pessoal que investe nisso é complicado, né? Para quem não sabe o que é multipropriedade, aqui, por exemplo, assim, esses empreendimentos como esses resorts, né? Enfim, você chega lá na praia e aí você tá com sua esposa, aí chega alguém te oferecendo almoço gratuito, aí você esquece que não existe almoço gratuito, você vai lá, e aí o pessoal tenta fazer uma lavagem cerebral bizarra na sua cabeça para que você compre ali um direito de uso, né? No Brasil, na maioria das vezes, é um direito de uso. Você tem ali ao longo do ano algumas vezes para você ir naquele lugar. E quando você chega em casa, você já se arrepende, né? Você fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E aí você tem ali que pagar multas, né? Então o pessoal faz esse giro, né? Porque você paga a multa e aí você pode vender esse direito de uso para mais pessoas. Eu não acho muito sustentável, né? Mas enquanto tem mais pessoas caindo aí né, nessa roda, né? Vai dar muito dinheiro mesmo, né? Porque você tem distrato, né? E aí você revende de novo esse direito de uso, né? Então você ganha aí várias vezes. Quando o mercado não está aquecido, aí é foda, né? Porque aí você não consegue vender pro pessoal, é óbvio que eles não estão preocupados com isso. E aí você não tem esse giro. E aí prejudica bastante aí esses fundos que investem em multipropriedade, o que os fundos high yield acabam, por exemplo, né, acabam sofrendo bastante. Agora, loteamento, eu já acho que o Brasil tem muito esse sonho aí da casa própria, né? Então, apesar de ser arriscado, eu acho que é menos arriscado do que multipropriedade. Em relação à performance, esse fundo aqui rentabilizou pra caramba, né? A gente não tem nem o que falar. É, né? Enfim, sim, isso aí nessa parte aí, os cotistas ficam bem felizes, na minha opinião, pelo que eu vejo aí o pessoal comentando, né? O que prejudica mesmo é a taxa de performance. Mas, enfim. Em relação à distribuição de rendimentos, teve essa queda aí de 15% para 14% no yield, mas eles tentam, de certa forma, ter um pouco mais linear ali a distribuição de rendimentos, que eu gosto bastante, né? E é uma gestão que acaba tendo ali até uma certa, pelo menos, transparência com a gente sempre faz live com elas, que eu gosto bastante. Liquidez, não preciso falar de novo, muito tranquilo, a não ser que você seja um multibilionário, né? Em relação à DRE do fundo, né? Inclusive a gente fala com a gestão nas lives, né? Pergunta sempre sobre a saúde financeira e eles sempre aí falam que está no saúde financeiro sustentável,
enfim, né? Em relação a DRE, é o que a gente vê que a taxa de performance é o que mais pesa mesmo, né? Tá aí forte aí no resultado, no DRE do fundo. Mas em relação às receitas, está saudável mesmo, né? Pelo que eles falam aqui, que eles mostram aqui. O ponto de atenção é o que eu falo para vocês, né? Aqui, ó. Taxa de performance aqui está bem salgada mesmo, que supera, claro, em muita taxa de gestão e a taxa de administração. Então, esse é o grande ponto aí desse fundo. Tal de ativos, né? Mais de uma centena de ativos, então não vou passar uma por uma. Em relação tem equity e crédito, mas a maior parte aqui é o equity, né? Ou seja, a participação mesmo, uma grande diversificação geográfica, que é um ponto bem positivo, né? Porque se der algum problema em alguma parte, outras outras regiões elas dão uma segurada a mais na rentabilidade, né? Em relação ao portfólio do equity, a gente vê uma perspectiva aqui de loteamento mais intensa. Né? Isso realmente exige um acompanhamento, então eu nunca discuti que existe uma necessidade de mais pessoas mesmo, né? A Core é gigante, gigante mesmo, assim. Muitas pessoas trabalhando por ela, inclusive investidas nesse fundo, né? Seja focadas nesse fundo aqui também, né? Com uma certa atuação no fundo. Que eu sempre questiono é que eu acho que dá para dar uma segurada aí, né? Ou seja, dá para chegar no equilíbrio ainda, dá para diminuir essa taxa de performance, como a gente viu lá em cima, em relação a segmento, a gente já falou. Em loteamento, a gente tem loteamento aberto, condomínio fechado, né? Com uma grande parte aqui em loteamento aberto, que era de se esperar, né? Por fase, que a gente tem lançados em desenvolvimento e lançados entregues como a maior parte. Esses gráficos são muito interessantes, né? Então aí, né, eu acho que a gestão está fazendo um bom trabalho com os relatórios gerenciais, mostrando, né, dando mais detalhes aqui. Por estado a gente já viu lá em cima, perfeito? Por localização também a gente vê aqui uma diversificação, com alguns estados tendo um pouco mais de participação. Em relação aqui ao crédito, né? A gente tem aqui também série única, sênior e subordinado. Quem não sabe, a gente pode ter uma série única, né, de crédito, mas também pode dividir isso em risco sênior, mezanino perdão, subordinado, que aí vai diminuindo o retorno, mas vai diminuir também a segurança, né? Então, se você pega sênior, em teoria você vai receber menos, mas você vai ter ali menos risco, você vai receber primeiro. Então, normalmente a subordinada, tô falando normalmente porque a gente já vê de tudo nesse mercado, mas normalmente é o mais arrojado. IPCA 100% show de bola. IPCA é o que, na minha opinião, é o que a gente tem que sempre utilizar mesmo. IGPM eu não curto muito. E NCC nem fala, né? Não sei nem porque que o pessoal utiliza isso ainda, mais é uma questão que veio aí do mercado imobiliário. Em relação à taxa real de juros, altíssima, né? Não preciso nem falar, e ele tem trazido aí bons retornos para o cotista, com um percentual do PL bem diversificado aqui, com o maior aqui, a gente está vendo, né, as maiores aqui, residenciais, quase 6% do PL, que vamos esperar ali ainda uma maior diversificação, né, que em fundos de desenvolvimento, como eu disse, né, você tem que ter uma musculatura mais interessante, e que por fim eles mostram empreendimentos por empreendimentos, né, que são realmente dezenas. Isso aí a gente nunca vai discutir, não. E aqui ele fala a estratégia de alocação, né? Que é um feed de desenvolvimento, caso vocês tenham interesse aqui de ler linha por linha, que eu não vou fazer aqui, senão esse vídeo vai ficar 50 minutos, não faz muito sentido. Eles mostram, né, quais são as estratégias, loteamento, comparação, etc e tal, e fala do desenvolvimento do fundo também. Então, esse é um fundo bem interessante. O problema dele são as taxas de emissão e a taxa de performance, mas eu particularmente gosto aí bastante de fazer lives com, inclusive o Matheus, lá, né, do RI, lá, que está sempre atendendo a gente, mas como todo fundo tem seus riscos, não é perfeito, precisa ser melhorado, mas já tem trazido aí, na minha opinião, bons retornos para cotistas, como eu mostrei para vocês no gráfico, os números não aumentam, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe seu like e seja membro do canal, né, que é um valor simbólico aí de R$ 4 e poucos por mês. Você tem um grupo VIP e membros aí, né, para você conversar lá com os membros, e também vídeos exclusivos. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.